A paz do Senhor a todos os irmãos, quem está falando é o pastor Misael Figueiredo. Estamos juntos aí para podermos gravar mais uma aula do quarto trimestre das lições CPAD. E a lição de hoje é a lição número 4, que fala sobre quando se vai a glória de Deus. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no canal, nos ajude e deixe o seu like. Esteja conosco, sempre aí assistindo os vídeos que estamos colocando aí sobre as aulas da Escola Dominical e também mensagens, pregações que vão edificar a sua vida. Amém? Vamos lá? Bom, o texto áureo da lição de número 4, eu quero ler aqui, está registrado em Ezequiel capítulo 11, versículo 23, diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Verdade prática: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Bom, a leitura bíblica em classe, ou a leitura base, o texto que nós estamos trabalhando nesta aula, está registrado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículos 4, 18, 19, e no capítulo 11, os versículos 22 a 25. Eu vou deixar de fazer a leitura do texto para nós ganharmos tempo, mas aqueles que estão aí acompanhando conosco as aulas e estudando, poderá fazer isso com muito mais tranquilidade, lendo o texto. É importante que você leia o texto, para que você possa ter um conhecimento muito mais aprofundado do assunto, ok? Qual o objetivo dessa lição? O objetivo dessa lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Vamos nos lembrar que quando Deus permitiu com que o templo fosse construído, o objetivo era que o templo pudesse manifestar a presença de Deus. A presença de Deus seria constante, seria visível no templo. E agora a glória de Deus ela está se retirando do templo. Agora o porquê? O que levou isso a acontecer? Bom, claro que a gente já sabe que foram os pecados e as abominações. Mas vamos tratar aqui um pouco mais com profundidade sobre o que realmente fez com que o pecado afastasse a nação de Deus e, consequentemente, perdesse aí o templo. Nós temos também dentro dessa lição, então nós vamos aqui conceituar o conceito do que é a glória de Deus, como é que a glória de Deus ela interage com a humanidade, com o homem, até quando ela fica no lugar e por que ela sai de um lugar. Então a gente vai explicar aqui o porquê dela ter se retirado, né? E também fazer uma correlação sobre o templo, ou o segundo templo, mais propriamente dito, né? Com a glória de Deus. Bom, esses pontos, esses conceitos nós vamos trabalhar aqui, então, dentro dessa aula. Bom, a palavra que vai permear todo o texto, que é a palavra central desta aula, é a glória, né? A glória de Deus em específico. Bom, já na introdução dessa aula, a gente pode dizer o seguinte, você pode acompanhar aí, aqueles que têm a revista, no caso aqui a minha revista, a revista de professor, né, das lições CPAD, e é a página de número 27, mas mesmo você que não está com a revista, né, vai poder acompanhar aí todo o desenrolar dessa aula. Bom, como introdução, a gente pode dizer o seguinte: a glória de Deus ela representava a presença dele no meio do templo. Bom, a presença de Deus ela era representada pela manifestação de sua glória. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus deu motivo, a razão pela qual ele queria que o tabernáculo fosse feito. E qual foi? Conforme Êxodo 25:8 diz o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ora, Deus estava dizendo isso para Moisés: Moisés, vocês vão construir para mim um santuário e eu vou habitar no meio desse santuário. Bom, essa presença de Deus no meio do seu povo, no meio do seu santuário, ela não era incondicional. O povo tinha compromissos,
Deus disse que iria habitar no meio do seu povo, iria manifestar a sua glória, a sua presença, mas havia regras para isso. Havia uma relação de troca, no sentido de obediência à sua palavra. Por isso, Deus fez com eles o quê? Uma aliança no Sinai. E essa aliança, que era esse pacto, se ele não fosse violado, Deus prometeu que a sua presença seria permanente, constantemente com eles. Uma vez essa aliança sendo violada, esse pacto sendo quebrado, eles perderiam a presença de Deus, e infelizmente o que veio acontecer. Vamos lá? O tópico número 1, ou tema, né, da lição aí, tema número 1 dentro aí como tópico, fala sobre a glória de Deus. O que é a glória de Deus? O que aconteceu com ela? Como é que ela veio? Bom, a glória de Deus, ela baixou do céu primeiramente no tabernáculo, né, como nós já falamos, ela se manifesta no tabernáculo. Desde que o tabernáculo foi construído, foi dedicado para Deus, Deus então, a partir daquele momento, ele manifesta a sua glória, a sua presença no tabernáculo. Tanto que o tabernáculo, ele foi construído conforme o modelo de Deus. Deus mostrou para Moisés o modelo do que Deus queria, e Moisés literalmente obedeceu ali o que Deus deu a ele, né? Ele foi construído, claro, e essa construção foi dentro de um contexto, né? Deus dá uma revelação de algo, e aquilo vai ser feito, vai ser construído dentro de um contexto. E qual era o contexto? O contexto da época, o contexto do momento, dentro da tecnologia vigente, né? Deus nunca vai pedir a nós para fazermos uma coisa que está além da nossa condição ou capacidade, né? Deus nunca vai querer que você faça algo que não esteja dentro do seu contexto. Deus trabalha na história, Ele é o Senhor da história, mas Ele trabalha também com a história, dentro da história, usando a história, ou seja, o contexto. Então, Deus dá uma visão de algo pleno, perfeito a Moisés. Isso vai ser falado lá na aula, a partir da aula de número 10, 11, 12, 13, né, as últimas lições. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto também, sobre o templo, né? O templo do milênio e tal. Mas aqui a gente vai se concentrar mais nessa parte aqui, para a gente não poder estender demais o assunto. Mas a questão Deus deu a visão a Moisés sobre o tabernáculo. Moisés construiu exatamente dentro do contexto, em obediência a tudo aquilo que Deus falou. E tudo no tabernáculo tinha um sentido, tinha um significado. E tudo, em resumo, apontava para Cristo. E o tabernáculo era o lugar em que Deus havia separado para manifestar a sua presença, manifestar a sua glória. E quando o templo foi construído por Salomão, quando Salomão ele constrói o templo, o que acontece? Aquela arca, a arca da aliança, que representava, aquele objeto que representava de fato a presença e a glória de Deus, ele foi transportado para o templo, né? E aí ele ficou no templo. Então, aquela presença, aquela glória de Deus que era manifestada, estava ali localizada no tabernáculo, agora foi para o templo. E quando Salomão constrói o templo e ele dedica o templo a Deus, a presença de Deus vem sobre o templo. Deus confirma aquela obra ali que foi feita, ele recebe aquela construção ali, aquele ato, aquela ação de Salomão. E Deus então manifesta a sua glória, a sua presença no templo. Isso é interessante, que então quando Moisés ele constrói o tabernáculo e dedica o tabernáculo, Deus ele manifesta a sua glória, a glória de Deus ela desce de forma visível, no sentido de que o povo realmente não teve dúvida que Deus estava manifestando a sua glória ali. Quando Salomão dedica o templo, acontece a mesma coisa. A glória de Deus se manifesta ali no templo. Mas é importante falar, o que significa a glória de Deus? Né? Está aí um subtópico da lição. Qual é o significado da glória? Bom, na língua portuguesa, a palavra glória, ela significa reputação, honra, magnificência, brilho, esplendor, prestígio, alegria, superioridade, dignidade,
né? Ou seja, é o reconhecimento de algo de grande valor, é algo muito importante, é algo que deve ser realmente considerado, respeitado, porque não é algo que está na média, é algo que está ali por baixo. Bom, a palavra glória no hebraico é kavod, kavod. Para o português a gente escreve aí com a letrinha K, né, o A-V-O-D, de mudo, né, kavod, que significa peso. A palavra literalmente para a glória de Deus, né, significa peso. Né? E nesse sentido literal, ela só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, que é em 1 Samuel capítulo 4, versículo 18, e em 2 Samuel capítulo 14, versículo 26. Bom, na Septuaginta, aquela tradução dos 70, né, a antiga versão grega do Antigo Testamento, ela emprega vários termos para se referir à glória de Deus. Você está aqui pelo menos 2, que é o doxa, que significa glória, o resplendor, poder, honra e reputação, e uma outra que é timê, que significa valor ou honra. Né? Então fica aqui esse conceito do que era a glória. Aí a palavra mais literal é peso, mas não é um peso de uma coisa ruim, mal, não, pelo contrário. Peso no significado de algo que realmente preenche um lugar, é nesse sentido, né, de resplendor, de algo completo, que dá a ideia de poder, de honra, de reputação. Né? Bom, e nas visões de Ezequiel, a glória aqui ela indica o resplendor, né, da presença do Senhor, ou seja, a luz que já anuncia a presença de Deus. É interessante que, por exemplo, às vezes alguém chega num determinado lugar e ela colocou um perfume, né? E aquele perfume, ela manifesta um bom ar, uma boa presença, né? Aquela coisa boa de estar perto, né? A presença de alguém, uma pessoa que é importante. Se você tem um amigo, alguém que é uma pessoa que fala coisas boas, uma pessoa que está sempre te ajudando, com certeza a presença dessa pessoa é algo bom, ela tem uma boa reputação, ela reflete algo bom, ela resplandece algo bom. Né? Então a glória ela tem essa ideia, ela tem esse significado de resplandecer, de anunciar algo bom, algo pleno, algo que traz a paz, a alegria e tal. Então a glória de Deus é isso. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o resplendor da sua presença. E onde a presença de Deus está, ninguém tem dúvida. O que é quando a presença de Deus está no lugar? A paz, a alegria, a verdade, a cura, a transformação, a salvação, a mudança na vida das pessoas. Ok? Bom, há uma outra palavrinha que é o vocábulo hebraico, Shekinah, que era muito usado também para falar sobre a glória de Deus. Na verdade, esse vocábulo Shekinah, ele é muito utilizado no Talmud, né, que é a versão da tradição dos anciãos, que se falava muito sobre a Shekinah, ou a manifestação da presença de Deus. Bom, mas esse vocábulo, ele é um vocábulo, é uma expressão ali no hebraico, ele não consta, essa palavra Shekinah não consta exatamente dos originais ali do Antigo Testamento, mas é uma expressão que era comumente usada para falar da glória de Deus. Bom, no tópico ainda 1, no item 1.2, vamos falar então agora da glória de Deus, da sua manifestação. Bom, a glória de Deus ela se manifestou aos filhos de Israel. Já falei aqui, né, quando Moisés ele dedica o tabernáculo, está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 40, os versículos 34 e 35, depois você pode ler lá com mais calma. Bom, era a presença de Deus no meio do seu povo. O que era a glória de Deus? Era a presença de Deus no meio do seu povo, que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. E aí quando Salomão, então, ele constrói o templo, a arca agora ela passa, ela é transferida para o templo, e aí a glória de Deus agora ela se manifesta. Em que endereço? Qual é o endereço da manifestação da glória de Deus? Era no templo, ali no templo onde estava a arca do Senhor. Vamos nos lembrar aqui
que o contexto do Antigo Testamento é diferente do Novo, em alguns aspectos. Porque no Antigo Testamento a glória de Deus ela não havia se manifestado em todos os lugares, nas casas, individualmente, na vida das pessoas, como é no Novo, que a gente vai falar depois. Ela era manifestada num lugar específico, que era no templo. Então o templo era o lugar onde se manifestava a glória de Deus. Bom, desde então, o próprio Deus havia dito que se o povo obedecesse a sua voz, a sua palavra, Deus disse isso para Salomão, quando Salomão edifica o templo, né? Naquela oração linda de Salomão, pedindo que Deus ouvisse as orações, olhasse para a necessidade, o clamor, a aflição, o pedido do seu povo, quando eles estivessem no templo, ou até mesmo se eles olhassem para o templo, que Deus os ouvisse. Por que olhar para o templo? Porque lá estava a glória de Deus. Então, olhar para o templo significava olhar em direção à glória de Deus, ou aonde a presença de Deus está. Olhar para Deus. Olhar para o templo significava olhar para a glória de Deus, olhar para o lugar onde a glória de Deus estava. Em tese seria olhar para Deus, né? Olhar onde Deus está. E aí seria então aquela pessoa atendida em suas preces, atendida por Deus. Bom, e o que Deus prometeu para Salomão como um retorno disso? Que se o seu povo, né, orasse, se humilhasse, convertesse seus maus caminhos, buscasse ele, né, andasse em obediência à sua palavra, o que Deus ia fazer? Deus ia manter os seus olhos fixos, atentos sobre aquele lugar, estando atento a todo o pedido, a oração, e Deus estaria olhando para eles, e Deus então iria atendê-los. Né? Essa foi uma promessa. Agora, o que é importante a gente ressaltar aqui, que essa promessa não foi incondicional. Ou seja, Deus disse assim, eu vou olhar para o templo, meus olhos estarão fixos ali, olhando dia e noite, e nunca vou retirá-los de lá, independente de qualquer coisa. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que olharia, estaria atento, mas essa promessa ela era condicional. E qual era a condição? Obediência à sua voz e à sua palavra. Bom, por quê? Porque a glória de Deus é uma característica intrínseca de Deus. A glória de Deus é algo de Deus, inerente a Ele, que pertence a Ele, que resplandece a sua presença. E aonde a presença de Deus está, não pode haver pecado. Aonde a presença de Deus está, o pecado não pode ser cultuado. O pecado não pode ser aceito como algo normal. Por isso Deus não aceita, como a Bíblia mesmo já ensina, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então ele não aceita que a sua glória esteja num lugar, que a sua reputação, que o seu nome, que a sua presença esteja num lugar, onde esse lugar está sendo aceito também o pecado ali. É diferente de Deus aceitar o pecador. Deus ele ama o pecador, ele tem misericórdia com o pecador, né? Mas ele abomina o pecado. Ele tem misericórdia do pecador, ele ouve o pecador quando se arrepende, mas Deus não tem misericórdia com o pecado. A misericórdia de Deus é com o pecador, mas não com o pecado. Então, havia uma condição. E qual era a condição? Obediência à sua voz, temer o seu nome, né? Uma vida de arrependimento. Aí sim, Deus teria os seus olhos atentos sobre aquele lugar, né? Uma outra coisa importante a se falar que Deus, quando criou o homem, criou o ser humano, ele nos criou para a sua glória. E o alvo principal do ser humano é conhecer a Deus e glorificá-lo. Foi para isso que Deus nos fez, né? Nós fomos criados para a glória de Deus. O Salmo 96 deixa isso bem claro, que as nações deveriam tomar conhecimento sobre Deus e honrá-lo e glorificá-lo como Deus. Então a glória de Deus ela deve ter prioridade sobre qualquer coisa que nós queremos realizar ou fazer. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus ela tem que ter prioridade, preeminência sobre todas as coisas. Bom, outro ponto importante é que Deus revela a sua glória a todos os povos para receber glória de todos os povos.
É o que o Salmo 96 deixa bem claro. Ele se revela, ele revela a sua glória para que todos os povos possam receber, para que todos os povos possam receber glória, no sentido de que a presença de Deus. Ele revela a sua glória para que todos recebam essa glória. Em que sentido? Recebam a presença. É desejo de Deus que ele seja conhecido por todos para que todos recebam a sua presença. Deus não quer apenas que um grupo, que uma nação específica, que uma comunidade específica receba a sua glória e a sua presença. O desejo dele é que ele seja anunciado em todos os lugares, para que em todos os lugares a sua presença seja manifestada. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. O que significa isso? Que tudo pertence a Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. O universo pertence a Deus, as galáxias, todas as estrelas, todos os planetas. Tudo que existe é dele, foi feito por ele, para ele, e deve honrá-lo e deve glorificá-lo. Então, o desejo de Deus é que ele seja conhecido em todos os lugares, para que a sua presença, a sua glória seja manifestada em todos os lugares. Por isso ele revela a sua glória para todos os povos, a todos os povos, para receber glória de todos os povos, para que todos os povos o adorem, para que todos os povos o reconheçam. E quando nós o adoramos, o louvamos, o reconhecemos, o que acontece? Nós recebemos a glória dele sobre nós. Como? A sua presença, a sua paz, a alegria dele vem e entra em nossas vidas. Bom, mas como é que a glória de Deus vai ser anunciada? Bom, ele precisa ser conhecido. Para isso, Deus precisa ser conhecido. A própria existência do templo era uma das maneiras de apresentar ao povo que Deus existe, que ele precisa ser conhecido, que ele precisa ser amado, ser reverenciado. Então, o conhecimento de Deus, ele é necessário para que possamos glorificá-lo. Para que alguém possa glorificar a Deus, é preciso primeiro conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus vem de que maneira? Biblicamente, só temos duas formas de conhecer a Deus, de saber algo sobre Deus. Primeiro que esse conhecimento ele parte da revelação. Em tese, ele é parte da revelação. O conhecimento só é possível por causa da revelação que Deus fez de si mesmo. Não somos nós que o descobrimos, mas é ele que se revela a nós. Romanos 1,19, Paulo diz que Deus se manifestou, ele que se manifesta a nós. Jesus disse em Mateus 11,27 que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, então nós dependemos da comunicação de Deus, da revelação que Deus fez de si mesmo para nós. E essa revelação ela vem de duas maneiras. Ela vem através daquilo que chamamos de revelação geral e revelação especial. Revelação geral é através de todas as coisas. A natureza, eu olhar para o próximo, eu vou ver o quê? Vou ver Deus ali. Mas isso não é panteísmo, tá? Não é que Deus é tudo e tudo é Deus e se mistura com Deus. Não. É porque toda a obra da criação, ela revela o seu Criador. Toda a beleza que a criação tem, toda a perfeição, as leis da natureza, revelam o que com isso? Que por trás dessas leis, por trás dessa beleza, por trás dessa criação, existe um Criador. E quem é esse Criador? É Deus. Então toda a criação, ela anuncia Deus, ela apresenta Deus. Então é possível saber e conhecer Deus através da revelação geral. Mas a revelação geral, ela fala sobre Deus, ela nos dá uma percepção, um conhecimento sobre Deus, mas esse conhecimento fica limitado, porque aí a gente precisa da segunda parte, do segundo ponto sobre a revelação, que é a revelação especial, ou seja, é a revelação que vai nos dar agora a condição de alcançarmos a salvação. E que revelação é essa? A revelação de Jesus Cristo. Então, o conhecimento de Deus ele é possível por causa de sua revelação que ele se deu de si mesmo para nós. Essa revelação vem de duas maneiras: conhecimento geral, revelação geral, ou a revelação em Cristo. A revelação geral me dá a capacidade
o entendimento e apresenta para nós que existe um ser, um Criador, que é Deus que criou todas as coisas. Mas essa revelação é incapaz de nos salvar. E aí precisamos da segunda parte, que é a segunda revelação, que é a principal, é a mais importante, é a maior do que todas, que é a revelação de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo é que nós podemos, de fato, nos aproximar de Deus, alcançar o perdão dos nossos pecados, sermos salvos. E aí o conhecimento que vem pela revelação de Deus é um conhecimento agora de comunhão, de intimidade, de falar com Ele, de ouvir a voz dEle. Então só é possível falar com Deus, ter comunhão com Ele, ter uma vida de intimidade com Ele, através do conhecimento que Cristo nos proporciona. Nós somos humanos, e como seres humanos a gente não pode conhecer plenamente a Deus. Na verdade, ninguém pode. Nenhum ser, nenhum anjo, nenhuma criação, ninguém poderá conhecer Deus plenamente, totalmente na sua totalidade, porque Deus é uma fonte inacessível, inesgotável. É impossível que alguém saiba tudo sobre Deus. Um dia estaremos com Ele na eternidade. Aprenderemos para todo sempre, toda a eternidade, aprenderemos sobre Ele, dele e por Ele, mas nunca o esgotaremos. Que coisa mais linda! Pare para pensar nisso. Imagine você estar diante de Deus para todo sempre na eternidade. Aprenderemos diante dele, por ele, ele será o nosso mestre, nosso ensinador, porque estaremos diante dele, aprenderemos sobre ele, mas jamais Deus será esgotado. Jamais Deus será 100% estudado, compreendido ou entendido, ou vai chegar o dia que ele vai dizer assim, bom, agora eu não tenho mais nada para ensinar para vocês, que vocês me esgotaram. Não, jamais. Ele é inesgotável. Que coisa linda, né? A gente vai poder ter a eternidade para estar com ele e aprender muito mais dele. Mas, para conhecer Deus, precisamos de sua revelação. Então, há dois tipos de revelação, né, que é a geral e a especial. Através dessa revelação, nós recebemos o conhecimento de Deus, que Deus existe, né? O Salmo 139, versículo 6, diz que tal conhecimento ou tal revelação, ele é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e não o posso atingir. Isso mostra a grandeza da revelação de Deus. Bom, por mais que o homem estude e conheça as coisas dessa vida, né, da natureza, ele vai poder aprender algo sobre Deus. Mas o conhecimento e a revelação de Cristo é algo sem palavras. Bom, vamos dar continuidade aqui no tópico que se segue aqui agora sobre a glória de Deus. Vamos falar um pouco mais então, ainda conceituando a glória de Deus. Bom, o que é a expressão glória de Deus? Bom, essa expressão ela tem um emprego variado nas Escrituras. Às vezes ela descreve, né, como já falamos aqui, o esplendor e a majestade de Deus. 1 Crônicas 29, 11, Abacuque 3, versículos de 3 a 5 fala sobre essa glória tão grandiosa, né? Em Êxodo 33, 18 a 23, fala que ninguém pode estar de pé ou se conter diante da glória de Deus, da beleza dessa. É algo tão esplêndido, tão grande, que é impossível o homem estar diante dela totalmente. Bom, num dos sentidos, a palavra glória significa honra, reputação excelente. Esse era o significado descrito por Isaías no capítulo 43, versículo 7, quando ele fala da glória de Deus, em que Deus fala para os seus filhos, que ele diz que ele nos criou para a sua glória. Diz o texto que Deus nos criou para a sua glória. Romanos 3, 23, Paulo diz que todos carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos da glória de Deus. Por quê? Porque pecamos. O pecado nos afastou, o pecado nos transformou em amargos, em tristes, em desolados, em mentirosos, em pecadores, com uma natureza caída. O pecado, ele destruiu, ele mexeu na natureza do homem. Mas a glória de Deus, ela restaura isso no homem, ela restaura. Por isso que todos nós carecemos da glória de Deus.
né? É nesse sentido que a gente fala então de buscarmos a glória de Deus. Agora, essa glória que é perfeita, que é santa, que é transcendente, ela também se revela a nós, aquilo que chamamos de imanência, né? Ou ela estar conosco. E é nesse sentido que os judeus usavam muito a expressão Shekinah, esse vocábulo hebraico, né, Shekinah, que falava sobre a presença da glória, a glória presente, né? Eles usavam muito nas tradições dos anciões essa expressão sobre a Shekinah de Deus. Bom, tópico 2 da lição, sobre a retirada da glória de Deus. Então, o que aconteceu para que a glória de Deus ela fosse retirada? Bom, é importante considerar o seguinte, que a glória de Deus, conforme Ezequiel fala, ela se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança, ela passou para a entrada do templo, depois ela pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. O que é isso? Deus não retirou a sua glória de uma maneira assim única, como um relâmpago, um piscar de olhos, não. Ele deu tempo para o povo, ele usou de misericórdia, ele levantou profetas e foi falando, arrependam-se, voltem-se, consertem-se, mudem essas atitudes de vocês. Deus levantou os profetas e nada foi acontecendo, ou seja, quanto mais eles pecavam, a glória de Deus ela ia se afastando, ela foi se retirando. É claro que tudo isso que Ezequiel fala também tem uma interpretação simbólica e ela precisa ser compreendida. Então, vamos lá. Primeiro diz que a glória se levantou do querubim. E o que significa isso? O querubim e a nuvem, conforme o capítulo 9, versículo 3 e o capítulo 10, versículo 4, né, do texto que nós usamos. Bom, Ezequiel está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou também ele poderia estar se referindo às 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Né? Fica aí essa pergunta, né? A quem ele estaria se referindo? Se é de fato aqueles 2 querubins que estavam acima do propiciatório da arca, porque acima da arca havia 2 querubins, ou se é aquelas 4 criaturas que ele viu na visão inicial do livro. Bom, que seja uma, que seja outra, a questão é que a glória de Deus, que estava tão presente ali, que preencheu todo o ambiente, ela agora já havia se levantado. E aos poucos ela foi se levantando, até que ela se retira. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que o mais importante é entender que a glória de Deus ela foi se retirando do local. Essa nuvem, né, ela está associada à presença pessoal de Javé, né, de Deus. Durante a peregrinação no deserto, Deus, né, ele permitiu com que havia uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Né? À noite uma coluna de fogo, durante o dia uma coluna de nuvem para guiar o povo. Né, e também ali protegia o povo, dava direção ao povo, protegia no sentido de dar proteção no sentido de contra a noite, né, era luz para eles, né, era um norte para eles que deveria conduzi-los, e durante o dia também como dizer que Deus estava ali presente, né, que Deus estava ali olhando para eles, que Deus estava dando direção, porque aonde a nuvem apontava era o lugar que Deus queria que eles caminhassem, era a direção que Deus estava dando. Então isso era a proteção de Deus para que eles não se perdessem e tivesse a nuvem também que os protegesse ali durante o dia. Bom, então essa nuvem num primeiro momento é aquela nuvem, ela representa aquela nuvem, né, que marcava a presença de Deus na peregrinação deles no deserto. Depois essa nuvem ela é vista, né, quando o tabernáculo é apresentado, em Êxodo 33, versículos de 7 a 10, ela é vista no tabernáculo, e permanentemente, quando o templo foi inaugurado por Salomão, ela depois passa, então, para o templo, né, conforme vemos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículos 10 e 11. Bom, essa presença divina, né, a presença de Deus, ela atinge o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus.
João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Bom, tudo ali no Antigo Testamento era uma tipologia, porque em Cristo é que de fato a glória de Deus ela vem de maneira plena, né? Então, por mais que a glória de Deus se apresentou, ela foi apresentada, ela foi percebida no Antigo Testamento, mas só em Cristo é que essa glória de Deus de fato ela pode ser plena, somente em Cristo. Bom, o que acontece então? A retirada da presença de Deus, conforme o capítulo 10, versículo 18. A glória de Deus ela pairou sobre os querubins, ou seja, ela subiu, e aos poucos ela se afastou completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel, ele acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Ou seja, o que Ezequiel vê? Ezequiel vê que a glória de Deus, que estava ali completa dentro, que enchia todo o templo, ela agora vai subindo aos poucos. E se a glória dele vai se retirando, isso significa dizer o quê? Que a presença de Deus estava se retirando daquele local. Com isso, o que acontece então? Quando a glória de Deus se retira, vem depois a destruição do templo. Mas é interessante notar que, enquanto a glória de Deus permanecia ali, o templo não foi destruído. Agora, o que isso também significa? Que quanto mais a glória de Deus vai se retirando, o que está chegando? A destruição está próxima. Porque se a glória de Deus está ali plena e completa, não tinha risco, não haveria destruição. Mas uma vez que a glória de Deus vai se retirando, o que isso está anunciando para eles? A glória de Deus está se retirando. Ou seja, vai vir uma destruição. Essa casa ela foi destruída pelos caldeus, né? Na verdade, em 587 a.C., no mês 4º do mês, conforme 2 Reis 25, versículos de 3 a 10, Jeremias 39, versículo 2, e no capítulo 52, versículo 6 de Jeremias, fala sobre a destruição do templo, que corresponde ao dia 14 de agosto de 587, quando ela foi destruída, aquele esplendor, aquilo tudo que Salomão fez, foi de águas abaixo, podemos usar assim na nossa linguagem, né? E aí, por fim, a glória de Deus se pôs sobre os montes, sobre o Monte das Oliveiras, conforme o capítulo 11, versículo 23. A presença de Deus no templo era um privilégio para Israel, mas isso exigia o quê? Responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar onde havia pecado. A casa de Deus ela foi profanada por causa das práticas pagãs abomináveis. Bom, estudamos na aula anterior as abominações do templo, o que levou a glória de Deus a se afastar e a destruição vir. Na aula passada nós falamos muito sobre isso. Aqueles que, se não acompanham as aulas, pode até lá no meu canal e digita lá, você pode procurar lá, lição número 3, as abominações do templo, e aí você vai ver em detalhes quais foram os motivos pelas quais Deus então estava agora retirando a sua glória e posteriormente viria a destruição. Ou seja, foi o pecado, foi as abominações praticadas no meio do povo, da nação como um todo, e também no meio dos líderes e principalmente praticada dentro do templo, conforme estudamos na aula anterior. Então Ezequiel ele viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras, dali ela ascende aos céus, ela se retira também para retornar no fim dos tempos, mas não mais agora no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio, conforme Ezequiel 44, versículos 2 a 4. Essa questão de falar agora da glória no milênio, a gente vai falar porque tem uma aula específica que vai falar sobre o templo do milênio, e aí lá a gente vai falar dessa glória de Deus que ela havia se retirado lá no primeiro templo, e ela só vai aparecer de fato lá no templo do milênio. Bom, com a retirada da presença de Deus, o templo ele ficou o que então? Vulnerável,
né? Assim como a cidade ficou vulnerável, porque a glória de Deus ela se retirou do templo e se retirou da cidade. É interessante que o Monte das Oliveiras é também o chamado lugar da ascensão de Cristo, né? Foi o lugar para onde a glória de Deus foi e dali ela subiu aos céus. E foi dali também o lugar onde Jesus ascendeu aos céus. Bom, eu queria falar também aqui, ainda dentro desse contexto, sobre a questão da presença de Deus e a questão da idolatria. Um aspecto interessante que é falar sobre a glória de Deus é a sua presença e o poder espiritual. Os céus declaram a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1 fala sobre isso, Romanos 1, versículos 19 e versículo 20. Toda a terra está cheia da sua glória, conforme Isaías 63 diz. Todavia, o esplendor da majestade divina não é comumente visível nem notado, né? Mesmo a presença de Deus ela estando presente em um determinado lugar, isso exige o quê? Exige que cada pessoa, cada homem, cada mulher, ele reconheça essa glória de Deus e por temor e obediência e reconhecendo a santidade da glória de Deus, ele faça o quê? Ele se arrependa e ele deixe o pecado para que a presença de Deus seja permanente. E o que tem feito com que a glória de Deus se afaste? É justamente a idolatria. Porque o que é idolatria? Idolatria é qualquer tipo de usurpação da glória de Deus. Ou seja, tudo que o homem faz para substituir Deus ou não reconhecer Deus, ou colocar alguma coisa ou alguém no lugar de Deus, isso é idolatria. Idolatria é pegar alguma coisa ou alguém e colocar no lugar de Deus. É dar a glória ou a honra indevidamente a alguém. Por que indevidamente? Porque essa honra e essa glória pertencem somente a Deus. Então, a glória de Deus, ela se manifesta, ela é presente, ela é real. Mas se houver idolatria, Deus retira a sua glória, porque ele não aceita que ninguém que pratique a idolatria possa manter ali a idolatria ao mesmo tempo com a presença da glória de Deus. Se queremos Deus, se queremos a glória dele entre nós, nós precisamos rejeitar todo e qualquer tipo de idolatria que o homem venha praticar. Bom, o capítulo 3 da lição fala sobre o segundo templo. Então já falamos que a glória de Deus ela se retira, ela vai se retirando e ela sai, e o motivo era o pecado e as abominações do povo. Bom, mas Deus havia também feito uma promessa de misericórdia que ele iria permitir com que o templo fosse restaurado. Ciro, rei da Pérsia, ele baixa um decreto no ano de 539 a.C., queria pôr fim ao cativeiro, permitindo então que o povo pudesse voltar e reconstruir, né, a cidade, reconstruir o templo. Esse decreto permite isso. Está registrado em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos de 20 a 23, e Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2, a gente vê ali, né, esse decreto de Ciro que permitia o povo voltar e reconstruir a cidade e o templo. Não foi fácil, houve alguns embates, mas estava ali o decreto de Ciro lançado. Bom, com isso, aí entra agora o que? O segundo templo. O que é o segundo templo? É o chamado templo conhecido como Templo de Zorobabel, que foi o líder que liderou aquele movimento, né, de retorno então para Jerusalém para reconstruir o templo. E já no período de Dario, no 6º ano de Dario, né, conforme está registrado em Esdras capítulo 6, versículo 15, que corresponde agora ao ano 516 depois de Cristo, né, houve essa reconstrução do templo, né? Mas é interessante aqui observar que ela já não tinha mais a mesma exuberância, aquela mesma proporção, aquele esplendor todo como havia no templo construído por Salomão. Bom, o pensamento do período pós-exílico era de que o retorno da glória de Deus era escatológico, ou seja, eles viram que o templo foi reedificado, eles voltaram a cultuar no templo,
mas não havia mais aquela manifestação da glória de Deus como aconteceu no tabernáculo e no primeiro templo ali construído por Salomão, né? O tempo passa e quando chega agora o contexto do Novo Testamento, né, Herodes, ele querendo fazer uma média, né, com o povo de Israel, com os judeus, porque os judeus estavam ali naquele contexto, né, dominado pelo Império Romano. Herodes Magno, o que ele faz? Ele persuade os judeus, dizendo que o atual templo não se comparava com aquela grandiosidade com que Salomão havia feito, e aí ele propõe então reformar o templo e aumentar o templo, no sentido de dar uma estrutura melhor, e uma tentativa de ressuscitar novamente aquela beleza, aquela glória que havia no templo lá de Salomão, que era o primeiro templo. Os trabalhos se iniciam cerca do ano 15 a.C., né? E continua ali durante aquele período todo do início do Novo Testamento, do contexto de Jesus, e só vai terminar lá para o ano 46 depois de Cristo. Esse templo é chamado de segundo templo, né? O templo de Herodes, né? Porque Herodes deu aí essa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Essa ajuda aí para os judeus. Bom, o templo ele era o cartão postal de Jerusalém, e essa construção, de fato, ela só se conclui no ano 66, depois de Cristo, mas logo, no ano 70, depois o templo é novamente destruído. No contexto do Novo Testamento, eles estavam encantados com a beleza do templo. É interessante que no tabernáculo e no primeiro templo, a beleza era a presença de Deus. O templo era lindo no contexto de Salomão? Sim, mas a presença de Deus era infinitamente além de tudo aquilo que Salomão preparou no templo. Agora, nesse segundo templo, que é o de Zorobabel, que é reformado por Herodes, agora naquele contexto ali do Novo Testamento, ele é conhecido como segundo templo, ou templo de Herodes. É interessante que a glória de Deus não havia mais se manifestado ali no templo, mas os judeus idolatravam o templo. Eles estavam encantados com o templo. Idolatrava no sentido, não como uma idolatria pagã, mas idolatria no sentido de venerar, de colocar o templo acima de todas as coisas, no sentido humano aqui, como lugar mais lindo, mais importante. Mas a presença de Deus não estava presente ali, como foi no primeiro templo. Por quê? Isso era escatológico. Porque a presença de Deus agora estava em quem? Em Jesus Cristo, que estava lá nas cidades, percorrendo as aldeias, em todos os lugares, né, que entrava no templo, que ia em todos os lugares visitando as pessoas. A presença de Deus agora está em Cristo, vindo a plenitude dos tempos, Cristo, né, aí ele traz a presença e a glória de Deus. Então esse segundo templo aqui, ou o templo de Herodes, ele já não tem mais aquele brilho, aquele resplendor, aquela presença, aquela glória de Deus. Porque foi Jesus que de fato traz a glória de Deus e ministra sobre essa glória no templo. É interessante, né? A glória já não estava presa no templo. Agora a glória de Deus está em Cristo Jesus, né? A sua presença nele, em Jesus, fez a glória da segunda casa ser maior. É a presença de Cristo, é a glória de Cristo, em Cristo, por Cristo, né? É que faz com que agora, aonde Cristo chega, né, a sua glória é maior. Por isso que ele diz que, ele andando ali em volta do templo, ele diz para os seus discípulos: há um aqui que é maior do que o templo, que é maior do que Salomão. E ele estava falando de quem? Falando dele. Agora, como é que Jesus poderia ser maior do que uma estrutura monumental? É a glória de Deus. Ou seja, o templo era o que diante da glória de Deus? Era nada diante da glória de Deus. E Jesus tinha a glória de Deus. E a glória de Deus que estava em Cristo era muito maior do que aquela glória que um dia esteve, que dominou, que completou, que permeou todas as cercanias ali do templo. A glória que estava em Cristo era infinitamente maior. Nele reside a plenitude da glória de Deus. É interessante ressaltar isso aqui também, que só Jesus teve a plenitude da glória de Deus. Hoje nós sentimos a glória dele, a presença dele em nós, mas não é como em Jesus. Só em Cristo Jesus a glória de Deus foi plena, foi total. É interessante falar sobre isso, né?
Bom, já estamos quase chegando ao final e o ponto número 4, o tópico número 4, fala justamente sobre Jesus e o templo. Qual é a relação de Cristo com o templo? Assim como a glória de Deus, a glória do Senhor deixou o templo antes da destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu no segundo templo. A glória já não estava mais ali. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Ou seja, no tabernáculo a glória de Deus era visível e presente. No primeiro templo que Salomão edificou, a glória de Deus ela era visível e presente. O povo, perdeu essa glória, que ela se afastou, o templo foi destruído, aí depois Ciro faz um edito, permite eles voltarem, eles voltam, começa a reconstrução, reconstrói o templo ali com Zorobabel, mas não se vê a glória de Deus mais como foi no primeiro templo. Herodes, agora, para fazer um agrado aos judeus, faz uma reforma no templo, mas mesmo assim a glória de Deus não está presente. Por quê? A glória de Deus agora está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Somente em Cristo é que podemos dizer, então, que a glória da última casa é maior do que a da anterior. E essa última casa, é manifestada através de Jesus Cristo, que nele residia plenamente a glória de Deus. Bom, Jesus disse assim, em Lucas 11:31, eis aqui quem está aqui alguém, está aqui ou está aqui quem é maior, ou seja, quem supera, quem está além, que é muito mais do que Salomão. Ele diz, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ele estava falando de quem? Ora, quem é Salomão para o templo? Salomão é o construtor. Salomão é o nome, que traz a permissão, para a construção de todo o templo. Mas Jesus diz, está aqui alguém que é maior do que o templo, do que Salomão. Ele está falando de quem? Está falando dele. Por quê? Porque a glória dele supera ao templo em tudo. Bom, Jesus, quando curou um paralítico em Cafarnaum, ele disse assim, filho, perdoados são os teus pecados. O templo, a presença das pessoas no templo mostrava para elas que elas precisavam do perdão. Mas não era o templo que perdoava. Mas Jesus disse, teus pecados são perdoados. Jesus é maior do que o templo. O templo mostrava para eles a glória de Deus, a santidade de Deus. Eles traziam os sacrifícios, entregavam ali na mão dos sacerdotes, mas só Cristo poderia perdoar pecados. Então, quando ele perdoa pecados, ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que ele tem o poder. E por que ele tem o poder? Porque ele é o próprio Deus. Ele é o Cristo, é o homem aqui, mas é o próprio Deus também. Então, com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Ou seja, a glória de Deus estava agora onde? Manifestada em Cristo Jesus. Bom, no tópico 4 ainda da lição, fala sobre o fim do templo. Bom, Jesus havia ensinado de maneira indireta, não tão assim bruscamente, mas de forma indireta. Ele deixou claro na última semana do seu ministério terreno, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mateus 24:2. Dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas 21:6. Está registrado novamente esse texto. O que Jesus está dizendo ali? Jesus anunciou o fim do templo, assim como Ezequiel havia dito. A glória de Deus havia se retirado do templo antes da destruição e agora a glória de Deus estava manifestada em Jesus Cristo. Bom, a presença de Deus hoje. Como é que é a presença de Deus hoje? Bom, quando Jesus no alto da cruz, ele gritou ali, falando em alta voz, dizendo o véu do templo se rasgou em dois. Quando ele grita, quando ele fala, quando ele diz está consumado, é a última frase das 7 frases que Jesus fala ali, a última é tetelestai, está consumado. Quando ele dá esse grito ali, o seu último grito, diz o texto bíblico, Mateus 27, que o véu do templo ele se rasga de cima a baixo. O que isso representava? Que o acesso agora estava liberado, que a separação entre Deus e os homens agora estava liberada por intermédio de Jesus Cristo.
ou seja, a missão do templo estava concluída, naquele sentido ali do templo. Por quê? Porque Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. O que era o templo para o Antigo Testamento? Era o lugar onde as pessoas iam para encontrar-se com Deus, para ver onde está a glória de Deus, onde a presença de Deus estava. O templo já cumpriu a sua missão. Agora, se queremos a glória de Deus, se queremos vê-la, se queremos senti-la, temos que ir a quem? Ao templo? Não, a Cristo, ao Senhor, a Jesus Cristo. Então, desde então, em Jesus que temos a redenção, que temos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Nós somos a habitação dele. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, fala sobre isso. E 1 Coríntios 6, 19, Paulo também ressalta isso. Que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, e ele habita em nós. Bom, estamos chegando aqui ao final dessa lição, e eu quero concluí-la que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, a presença de Deus estava marcada, era notória ali no templo, em Ezequiel, e em Jesus, na sua própria vida. Mas nos dois, ela foi rejeitada. O povo rejeitou a presença de Deus, a glória de Deus, por causa de seus pecados. Em Cristo, eles rejeitaram a presença de Deus porque mataram Jesus, rejeitaram Jesus por causa de seus próprios pecados, que não queriam se arrepender. Bom, Deus, ele deu o templo como um lugar para que eles pudessem encontrar-se com a presença e glória de Deus. Jesus veio para ser aquele que iria manifestar a presença e a glória de Deus. E para que essa presença fosse recebida, eles deveriam fazer o quê? Arrepender-se de seus pecados. Bom, nós vemos através dessa lição que a glória de Deus, ela se afastou por causa do pecado que o povo havia praticado, ela se afastou. Deus mandou a sua glória, mas ela se afastou. Jesus veio para trazer a glória de Deus. E se queremos participar da glória dele, precisamos reconhecer nossos pecados, aceitá-lo como Salvador e viver uma vida de santidade. Se não fizermos isso, ele se retira de nós. Bom, terminamos aqui essa aula, que fala então sobre por que a glória de Deus se afastou. Por quê? Por causa do pecado. Bom, Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Podemos contextualizar essa aula dizendo o seguinte: não é porque alguém cometeu um pecado aqui ou ali que Deus vai se afastar dele. Mas se nós permanecermos no pecado, se nós não nos arrependermos e não nos convertermos, aí a glória de Deus, ela se afasta de nós. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, a você que está nos acompanhando, que está estudando essa aula. Para mantermos a glória de Deus em nós, é preciso uma vida de obediência, de santidade, de retidão. Se você não entregou a vida a Jesus, entregue, porque a glória de Deus só se manifesta através de Cristo a nós. Quando nos reunimos no templo, nos reunimos porque estamos cultuando, reconhecendo a Deus, mas Deus só está lá por causa da obediência nossa. Se nós desobedecermos, podemos ter tempo, mas mesmo assim ele não vai se manifestar a nós. Deus te abençoe, fica com Deus, um abraço a todos, esperando aí que você nos acompanhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva lá, deixe o seu like e quem sabe na próxima semana, permitindo Deus, estaremos juntos aí numa nova aula. Fique com Deus, um grande abraço e tenha a bênção do Senhor.